Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o primeiro na ronda de conversas com os candidatos à Câmara Municipal de Leiria. Para começar, tenho comigo Branca Matos, candidata pelo CDS. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu, Martim. E quero começar mesmo por aí, porque recentemente anunciou a sua saída do PSD e decidiu mesmo candidatar-se pelo CDS. Pode explicar-nos os motivos que levou a tomar esta decisão? Os motivos não foram de ânimo leve, porque eu tive muitos anos ligado à militância do PSD. Cheguei a uma altura que eu tive sempre representante do PSD, mas não havia uma ligação direta entre mim e a conselhia atual. E os projetos eram completamente diferentes, a nossa visão de projetos. Surgiu a possibilidade de ir pelo CDS, é uma linha muito parecida com a do PSD, mesmo a nacional há uma coligação, a AD, e eu decidi arriscar, decidi ir para a frente. Que momento é que decidiu que se queria candidatar à Câmara Municipal de Leiria? Foi muito rápido, não seria algo que eu estaria à espera, nem que fazia parte dos meus planos. Foi mesmo de virem ter comigo e dizerem, olha, precisamos de uma pessoa que saiba a realidade do concelho. E como eu estou há 4 anos no Executivo, tenho uma percepção muito grande de toda a problemática que existe. E foi aí que eu vi, não, vamos para a frente, vamos tentar mudar algumas coisas que se calhar não são ainda perceptíveis pelas pessoas, mas por nós é. Pegando exatamente nisso, qual é que é a avaliação que faz do atual Executivo? Isto é que é uma pergunta, vamos cá ver. O que é que eu faço da avaliação do atual Executivo? O atual Executivo, não posso dizer que não fez com que Leiria crescesse. Leiria cresceu. E nós, se repararmos a nível cultural, a nível educacional, tem sido feito um bom trabalho. Só que com o crescimento também traz problemas acrescidos, que é o caso de mais população, mais dificuldade nas escolas na integração de crianças que vêm de fora, falta de estacionamento a nível público. E claro que tudo isso vai trazendo uma problemática que o crescimento traz. E temos a saúde, que é um problema que é a nível, neste momento, nacional, mas que local também não está a ser feito a pressão suficiente para que este assunto seja célere. E continuamos com hospitais que não têm capacidade para tantos utentes, que é a situação que foi construído para 200 mil pessoas, e neste momento estamos com 400 mil pessoas a ser cuidadas pelo Hospital de Leiria. Temos os centros de saúde encerrados e que não consegue fazer o cuidado dos cuidados primários, e isso não é bom. Então vamos mesmo avançar por aí para falar um bocadinho de problemas concretos e áreas que vou tocar com todos os candidatos. E avanço falando no estacionamento e vamos mesmo para aí, porque a mobilidade e o trânsito é um dos grandes desafios em Leiria, seja o trânsito intenso, falta de estacionamento e até considerei os transportes públicos pouco atrativos. Que soluções é que defende para tornar a mobilidade e o trânsito mais eficiente e sustentável no concelho de Leiria? Vamos perceber uma coisa, a falta de estacionamento é notório, todos nós já percebemos, o que temos é estacionamentos privados, em que as pessoas têm que pagar e não é assim tão barato, para uma cidade que não é assim tão grande, não é uma capital de distrito. Temos que perceber que tem que haver estacionamentos na periferia que consigam ajudar as pessoas a estacionar o carro e que haja transportes que sejam gratuitos, como o Móbilis, que consigam trazer para dentro da cidade as pessoas que deixaram os carros fora da própria. Para quê? Primeiro, porque temos que diminuir o tráfego de automóveis dentro da cidade, que é demais. Todas as pessoas têm um automóvel e vêm para dentro da cidade. Não há estacionamento. Os transportes são escassos, não só dentro de Leiria, mas também fora. Estamos a falar na parte norte de Leiria e na parte sul, que os transportes passam uma vez por semana. Uma vez por dia. Sim. Uma vez por semana era um bocado, mas uma vez por dia. As pessoas não têm como se deslocar do interior para cá. Então isso torna cada vez mais obrigatório as pessoas terem que ter o carro para se deslocar. Mas a ideia, ou seja, criar parques de estacionamento fora da cidade, do centro, e aproveitar os que já temos, que neste caso os do Estado, que ainda são gratuitos, agora com a nova central de caminhonagem vai dificultar ainda mais o trânsito e dificultar muito mais a saída, se calhar, da cidade de Leiria. Qual é que é a sua opinião acerca da localização?
Eu sempre fui contra esta localização. Eu acho que devíamos ter aproveitado outros terrenos que existiam, como por exemplo ali na prisão-escola, Certo. e fazermos aí a central de caminhonagem. Ficaria perto para o IPL, para os estudantes, e também ficaria perto para as pessoas se deslocarem a Leiria, porque é só aquilo, é poucos metros do centro. Eu acho que foi uma escolha não muito acertada deste executivo. Ok. Mas voltando ao estacionamento, falou em parques à volta da cidade e tornar depois a mobilidade a nível de transportes públicos para depois levar as pessoas. Para o centro, sim, e para aquilo que necessita, gratuitamente. Eu Ok, acho que esse transporte devia ser gratuito. ok. Mas estamos a falar nas imediações de Leiria, para quando estamos a falar de. Existe um evento em Leiria, no centro de Leiria. Outro problema. Vamos falar disso no fim. Existe um evento no centro de Leiria, criar parques à volta de Leiria Certo. e tornar a mobilidade para depois levar as pessoas, seja de autocarro, mobilistas, para o centro de Para o Leiria. centro de É esta a Leiria. opção. É esta opção, sim, sim, sim. E também outra coisa que é muito importante, que é, sem dúvida nenhuma, olharmos para a circular externa. Ela tem que ser feita, porque senão cada vez mais o trânsito é caótico na cidade. E principalmente a isenção das portagens que existem naquele troço muito pequeno, acho que ou a Câmara assume essa dívida, não, mas esse valor e faz com que aquilo seja gratuito para os municípios, ou então vamos ter problemas cada vez mais na saída da cidade de Leiria. Pois, com a quantidade de pessoas que vêm com os transportes em Leiria, tendo só o autocarro e o mobilismo como opção, Não é, condiciona bastante. não é fácil. Enquanto ainda não pensarmos um bocadinho mais à frente no metro de superfície, quando não pensarmos noutras alternativas que possam ligar Leiria a todo o concelho, vai ser muito complicado. Porque depois, com a existência do TGV, ou seja, vai trazer muito mais pessoas para Leiria e essas pessoas muitas vezes não vêm sequer com o carro e convém ter um sistema de transportes públicos eficiente para conseguir Muito tornar. eficiente, principalmente fazer a melhoria da estrada da Marinha que liga Leiria, não é? Porque vamos ter aí muito fluxo de trânsito e melhorar depois ali o circuito que vem para Leiria. Se correr tudo bem e o TGV de alta velocidade vier em 2030, não é? Porque poderá vir um bocadinho mais tarde. Já sabemos que os prazos muitas vezes E não como é que olha são... para isso, para a essência do TGV que liga Leiria a Lisboa em 1 hora e pouco e o Porto igual? Eu sinceramente acho que é uma modernidade e uma opção de melhoria muito grande para aqui, para o concelho. Muita gente vai deixar provavelmente os carros na sua própria cidade para se deslocar, por exemplo, a Lisboa e não vai ter que, estudantes, com um circuito tão pequeno, se calhar não precisa alugar um apartamento Sim. ou uma casa, isso tudo ficará muito mais acessível para o cidadão, se tem um filho a estudar fora ou se tem uma pessoa a trabalhar, e poder fazer um percurso tão curto e perto. Isso acho Mas que isso é... também joga no sentido contrário. Leiria vai ser muito mais atrativo para pessoas virem estudar para cá. Isso Acho que também é não. ótimo, isso também é bom Ou para seja, nós. e nós somos uma cidade com capacidade de quase ter um exponencial ainda maior de pessoas, porque eu acredito nisso, que o TGV vai Sim, trazer mas isso. é diferente. Estamos a falar de uma população estudantil e a população estudantil é muito importante para o desenvolvimento mesmo económico e local da nossa cidade. Porque muitos acabam por se sediar até depois nas startups, aqui em Leiria, e fazer os seus novos negócios e comércios, isso é muito bom, porque também faz um desenvolvimento económico. E quando falamos nessa população, eu acho que é sempre importante termos portas abertas para os estudantes. E para a população jovem cada vez mais fazer com que eles fiquem aqui na nossa cidade. Temos o problema, e não nos podemos esquecer da habitação. É isso que vamos agora falar, porque a habitação entra exatamente aqui, porque é um problema, não é de Leiria, não é? É do É país, mais um problema do país, sim. preço elevado, escassez de oferta. Como é que olha para esta questão e que soluções é que o município de Leiria, na sua alçada, pode apresentar? É muito difícil estarmos a trabalhar o problema da habitação. Porquê? Porque a habitação tem sempre um patrono, não é? Que é a pessoa que tem a casa, e que depois, agora com esta especulação imobiliária, disparam os valores das rendas, e esse é o maior problema. Por mais casas, e depois o valor das casas que estão a ser construídas e sendo postas à venda, não é? É muito difícil para, por exemplo, uma pessoa jovem fazer um crédito e sair da sua casa para comprar uma casa de 300, 400 mil euros. Não é tão acessível quando os ordenados também não são compatíveis com aquilo que nos exigem.
Agora, eu acho que Leiria tem que ver uma coisa. Nós temos património que neste momento também está devoluto, muito aquela parte histórica, que temos que pressionar as pessoas, porque existe a possibilidade, se o senhorio não cuidar do seu património, a Câmara pode ter a prioridade de ficar com o prédio, fazer melhorias e conseguirmos nesses prédios que são nossos uma renda mais atrativa e acessível para jovens. Mas isso também nunca será em grande quantidade. E construção de habitação com custos controlados? Será uma hipótese. Será sempre uma hipótese que Porque o teremos problema que... aqui, ao fim e ao cabo, é aquela lei básica de que se existem escassez de oferta, o preço vai sempre aumentar. Vai sempre Ou aumentar. seja, tem que obrigatoriamente aumentar a oferta de casas e invariavelmente só se resolve o problema assim. Certo. E a minha pergunta vai desse ponto. Será que a Câmara Municipal de Leiria tem competências e pode fazer e arranjar maneira de fazer, ou é um problema muito mais resolvido na Assembleia da República? É um problema que tem que ser de nível central. Aqui local, o que nós poderemos fazer é os instrumentos que temos. É pegar no património que existe da Câmara e tentar fazer melhorias para pôr no mercado, a habitação social, aumentar a habitação social e também para estudantes, para ficarem com uma renda muito mais baixa, mas também não podemos fazer muito mais. E quando olhamos para estes processos, muitas pessoas queixam-se da burocratização deste tipo de processo. Será que esse não seria um passo para atrair mais investimento privado na área da habitação? Isso eu também concordo. Acho que a nível burocrático a Câmara tem que ser mais célere. Isto não está a acontecer, seja em processos de licença, seja em processos privados, nota-se que existe aqui uma grande dificuldade de as coisas serem céleres e os processos serem mais rápidos. E se calhar isso também prejudica a parte da habitação, a parte do comércio, as licenças serem muito difíceis de obter. Então olhamos para isto um bocadinho como um problema mais central e que a Câmara Municipal de Leiria poderá ter muito poucas competências para ter realmente influência. Sim, mas lá está, também se os processos dentro da própria Câmara forem mais rápidos, também conseguimos fazer com que as E coisas... incentivamos as pessoas. Eu aqui consigo construir isto rapidamente É para isso. tirar proveito rapidamente. Porque normalmente quando existem estas lacunas nas cidades, não falta gente com capacidade para construir e querer obter rendimento obviamente disso. Sem dúvida nenhuma, e vamos perceber uma coisa, a situação de um dos polos do IPL ir para Pombal foi a situação rápida que o município viu em conseguir ajudar a construir e propor a construção de habitação para os estudantes, como também ajudar nas obras do novo edifício. O que Leiria perdeu um bocadinho nisso porque são muitos estudantes que vão para Pombal. O tecido empresarial sempre fez parte daquela identidade e da história de Leiria. Como é que olha para o papel das empresas no desenvolvimento do concelho e que medidas considera essenciais para conseguir reforçar este mesmo setor? O setor empresarial, sem dúvida, é um dos pontos principais que nós temos na nossa economia aqui local. Mesmo às vezes com poucos incentivos que eles têm, eles conseguem fazer um trabalho excepcional. Conseguem chegar a valores e conseguem chegar a uma produção que é de louvar o que as pessoas que trabalham nesse setor conseguem fazer. A nível de município, acho que temos que ajudar a diminuir o valor da afetação nos parques empresariais. Acho que o valor não tem que ser tão elevado para conseguirem um terreno, como por exemplo agora o Parque Industrial de Monte Redondo, que vai começar e está a ser à venda. Acho que se houver incentivos, as pessoas vão para lá se for mais barato em relação a outros pontos. E a nível de localização é ótimo, porque estamos ao lado da saída da autoestrada, temos ali a Nacional e as pessoas poderem ir para lá, e é um bom desenvolvimento local. Diminuição de custos a nível apoios energéticos, apoios... E acha que isso atualmente está a ser... não chega? Ou... Eu acho que os empresários precisam de mais. Acho que os empresários ainda têm pouca falta de incentivos e eles queixam-se um bocadinho disso.
Ok. Acho que temos que olhar para os parques empresariais e para as empresas como o nosso galinha dos ovos de ouro, entre aspas, não é? Porque é isso que impulsiona o nosso concelho e, sem dúvida nenhuma, nós a nível empresarial conseguimos estar colocados a nível do país já num target muito alto, não é? Passamos cidades que eram conhecidas industriais como Guimarães, como a parte norte, que era um grande potencial, e Leiria, Marinha Grande, todo esse conseguiu já marcar a sua presença nessa área. E devemos apoiar quem Então nos continuar a ajuda evoluir este tecido empresarial muito. consistente para o Conselho. A segurança também tem sido um tópico que veio ao de cima em Portugal nos últimos anos. O que é que tem a dizer sobre isso? Leiria é uma cidade segura? Como é que olha? Martim, isto há 2 anos atrás, já neste executivo, eu alertava várias vezes em reunião de Câmara que achava que Leiria estava-se a tornar insegura. A resposta, não, isto é parte do crescimento, não. Mas todos nós víamos, olhos vistos, não é, que Leiria não estava a se tornar uma cidade segura, principalmente à noite, para os jovens que gostam de frequentar os bares, sabemos as complicações que têm existido, os assaltos agora às lojas. E já daí a proposta da Polícia Municipal foi feita por nós, a oposição, que Ok. fizemos essa proposta de, não, vamos fazer com que a Polícia Municipal entre em ação. Porque no momento que tenhamos mais efetivos a circular e a rondar as ruas, traz mais respeito e segurança a quem os vê, não é? E isso é muito importante, mas não chega. Porque enquanto não conseguirmos que a polícia, quando não conseguirmos que a Guarda Municipal, todos esses tenham efetivos suficientes para fazer o patrulhamento, porque só eles conseguem usar armas, só eles conseguem fazer detenções, enquanto a Polícia Municipal não tem esse papel. E enquanto não conseguirmos oferecer regalias suficientes para eles se sentirem capazes de assumir este cargo, porque não é fácil, a vida deles está em risco, muitas vezes são postos à prova diariamente e às vezes a própria justiça não está a favor deles, está a favor de quem comete Sim. a infração. Então temos aqui que mudar este pensamento. Temos que considerar uma profissão de risco que têm que ser pagos, como aos bombeiros. Os bombeiros são falados nesta altura por causa dos incêndios. Não basta. Os bombeiros são maltratados, os voluntários. Não têm regalias suficientes do Estado e do próprio governo local de apoio. O subsídio de risco é irrisório para a vida que eles põem todos os dias ali em risco e morrem, e sabemos disso, como acontece com a polícia. Enquanto não houver uma regra a nível nacional que diga vamos mudar a lei e vamos fazer com que as forças de segurança, as forças da paz e intervenção consigam agir em segurança mesmo e conforme o que necessitam, isto não vai para melhor. Mas quando nós olhamos para eu ouvi as soluções e algumas das medidas que poderá implementar, mas qual é que foi o causador do problema da segurança? O causador do problema da segurança foi a falta de efetivos, ponto. A diminuição, para já, estamos a falar de alguns, estou-me a lembrar, por exemplo, de Monte Real tinha um quartel que teve fechado durante muito tempo, tinha permanente, deixou de o estar. Aquela localidade em si e à volta deixou de ter um patrulhamento direto e diário, como existiu. Lá em vários sítios. Começamos a deixar de ter efetivos a trabalhar nos postos, com regularidade, não é? E depois foi o aumento populacional que nós tivemos nestes últimos 5 anos. E o que é que acontece? Esse aumento, e que nós recebemos todas as pessoas, e acho bem, e não estamos contra, porque muitas pessoas estão a trabalhar e a ajudar-nos também a nível local, só que ao aumentar a nível populacional, traz também as suas consequências. Então, olha, ou seja, a imigração terá aqui um papel. Não só a imigração, porque não vieram só imigrantes, mas também vieram pessoas de outras localidades até do próprio país viver para Leiria, não é? Que eu digo, e isso tudo aumentando o fluxo de pessoas numa cidade vai aumentar os riscos da segurança. E a imigração, como é que olha para isso em Leiria, para esse fenómeno? A imigração, eu acho que as pessoas têm que perceber que não é só as pessoas virem para o nosso país. Tem que haver medidas que nós consigamos também integrar
as pessoas na sociedade. Por exemplo, a nível escolar, as escolas já começam a não comportar a quantidade de alunos que vêm de fora, não é? Porque nós construímos edificados para X pessoas. Sim. E de um momento para o outro aparecem-nos mais 10 ou 20. E depois, eu acho que era muito necessário ter pessoas a nível educativo para acompanhar mesmo esses meninos na própria integração com os outros. O que às vezes não acontece, a diferença cultural, isso também tudo, a falta de compreensão que existe, faz com que aumente também a violência a nível escolar. E nós também temos nos apercebido que existe mais violência e bullying, que nós falamos, a nível escolar. E não podemos deixar, temos que ter, a nível local, a parte da educação, a parte da saúde, a parte da segurança, toda ela trabalhar em conjunto para que as coisas consigam fazer uma integração saudável. Ou seja, claro que eu também concordo com isso. Muitas vezes falamos de imigração porque não temos um sistema a vários níveis. Depois nós culpamos o SNS, não temos o Sistema Nacional de Saúde competente, o educativo, e o problema não é mesmo as pessoas, somos nós que não temos essas bases para receber as pessoas. Não, E a minha não crítica- estávamos à espera que o fluxo fosse tão grande e tão rápido. E tem-se feito alguma coisa para tornar esse processo mais agradável até para os imigrantes poderem... Eu estou na parte da educação, eu estou nas escolas todos os dias, a nível de concelho, e tenho visto muitas lacunas nessa área. Continuamos a receber meninos de todos os sítios, em turmas mistas, e que não é fácil mesmo para um próprio professor fazer um ensino eficaz, tendo uma turma completamente homogénea, diferenciada. Homogénea não, heterogénea. Heterogéneos. Diferenciada. Não é fácil. E acho que aí lá está, falta a mão, e sendo os municípios agora tutores por causa das delegações das competências, sendo os municípios um dos principais motores da educação, como também da saúde e várias competências. Tem que um eles papel assumem, maior, tem uma que ter um responsabilidade papel maior. maior. Não pode só olhar para o edifício, não pode só olhar para os assistentes operacionais, não. Mas é muito delicado. As soluções são sempre... Estava aqui a tentar pensar no que é que se poderia fazer e... Uma equipa profissional, como nós temos, por exemplo, equipas profissionais a nível de saúde, como o terapeuta da fala, o psicólogo, que vai às escolas, temos uma equipa do próprio município que vai orientar, porque sabemos que existem necessidades diferentes e especiais. Por que não criar também quem faça, só a nível educacional, uma equipa que esteja pronta, mesmo com os próprios professores, perceber qual é a maior problemática, fazer ações de sensibilização com os meninos, com a polícia segura, fazer aqui tudo uma parceria que as coisas funcionem de maneira diferente. Pegando, antes de ir para o próximo tópico, qual é que acha que é o tópico, o problema mais concreto que percepciona que os cidadãos em Leiria mostram-se mais insatisfeitos? Nós temos muitos tópicos que eu podia pegar. É que eu disse, nós temos a saúde, que todas as pessoas são insatisfeitas, nós temos a segurança. Mas um tópico que... Mas se me perguntar o que é que eu poderia fazer de imediato, Exatamente, era isso. porque uma coisa é nós estarmos dependentes do governo central e termos que esperar por burocracias, Sim. outra coisa que nós podemos fazer no imediato. A Câmara neste momento transitou com 40 milhões de euros de saldo positivo, não é? E com esse valor, e não podemos dizer que estamos mal, acho que a maior intervenção que poderemos fazer é, lá está, na mobilidade e apostar nas infraestruturas, principalmente na circular externa, que eu acho que é muito importante. Ok. E que vai ajudar muitas pessoas, mesmo a nível de qualidade de vida, a nível da cidade e também quem vem de fora para a própria cidade. Ok. Passando para os jovens, porque muitos saem para estudar ou para trabalhar e acabam por nunca mais regressar, que propostas é que têm para fixar os jovens no concelho e criar condições para que consigam construir o seu futuro aqui em Leiria, com os salários devidos para as profissões que os mesmos tiraram as licenciaturas e os mestrados? É difícil para os jovens, quando têm oportunidades, principalmente no estrangeiro, com o dobro do valor que nós podemos oferecer, dizer que não. Mas também os jovens têm a parte familiar, têm os amigos que também gostariam de se calhar de os manter por perto. É complicado. Agora, desde o momento que nós conseguíssemos oferecer, lá está, uma renda ou uma compra acessível para jovens, para conseguir construir a sua casa, a mudança do PDM em algumas localidades em que eles pudessem construir em terrenos familiares,
em que possamos ter uma isenção, vá, a nível camarária do IMI, mais do que os primeiros anos, de 5, se calhar ser 10, para quem constrói ou que tem uma idade inferior a 35 anos, por exemplo. Todas as pequenas coisas são importantes para conseguirmos. Mas já existe esse tipo de medidas. Já. E até agora foi insuficiente. Depois foi insuficiente. E então nós temos que pensar o que é que mais poderíamos fazer para. Porque ao fim e ao cabo o que acontece em Leiria é quase que acontece em Lisboa. E mas em acontece a Lisboa, nível nacional. o que falamos em Lisboa é temos a mão de obra qualificada e exportamos essa mão de obra. Em Leiria exportamos, mas que calhar é para Lisboa e para o Porto. Ou seja, como é que conseguimos formar aqui um jovem no IPL e dizer o teu futuro vai ser trabalhar aqui em Leiria, nas empresas em Leiria. Então aí teremos que promover acordos com as próprias empresas e com a IPL para que os estágios sejam feitos aqui em empresas locais, dentro da área, porque temos muitas empresas aqui de cursos que são tirados no IPL, e depois, a partir disso, fazer um contrato em que ele consiga sediar o aluno localmente, não é? Mas isso terá que ser um próprio protocolo entre o IPL, a Câmara e Porque há aqui muitas questões, desde o início da conversa que eu tenho notado e quando falei tanto com a Sofia quanto com o Gonçalo aqui no Política que Interessa, que notei que é difícil distinguir muitas vezes para um cidadão as competências tanto para a Câmara Municipal de Leiria ou quando são competências mais a nível nacional. nacional, sim. E acho que esta é mais uma das questões que possivelmente. Aqui a questão principal que o município tem que fazer é parcerias com as empresas e com a IPL e pegar nos seus estudantes locais e fazer com que haja estágios diretos nas empresas aqui. E não só nas empresas, porque também nós temos aqui, o IPL tem a parte de educação, não é? Que temos muitos a sair e os estágios serem feitos a nível local aqui nas escolas e eles começarem a aprender aqui localmente. Agora, o problema lá está, eles depois têm que concorrer a nível nacional e o concurso é público. Sim, o problema está outra vez na mesma questão, que é a Câmara Municipal de Leiria não consegue fazer que o salário médio suba. Não, isso nunca. Por mais que a gente quisesse, não somos É, nós que... Ou obrigarmos as empresas a que não tenham trabalhos precários, que nós sabemos perfeitamente que existe. Por isso é que eu Para acho jovens, importante o esta trabalho conversa para conseguirmos perceber e as pessoas perceberem o que é que compete ou não à Câmara. Claro. E este é um daqueles pontos que é muito difícil. Claro. Uma coisa que também seria importante, que nós estamos sempre a falar, a nível de educação, antes era a nível nacional que faziam a afetação dos professores, por exemplo, das AECs nas escolas. Depois isso passou para a competência da Câmara. A Câmara delega a outras empresas. Acontece que nós temos que perceber que muitas vezes esse trabalho é muito precário. E no momento, por exemplo, a Câmara disser não, nós só podemos aceitar empresas que concorram aqui ao município se tiver determinados parâmetros a cumprir. Contrato obrigatório, melhoria no ordenado, não pagar precariamente. Isso aí, primeiro, já vai diminuir ou vai exigir que a empresa que está a trabalhar tenha que mudar. Isso também já ajuda muitos jovens que estão nessa área a poder ficar com um contrato, não sendo um trabalho precário, aqui na zona. Vamos avançar para o último tema, porque tem sido mais falado, o dilema da existência ou não de festas a mais em Leiria e os impactos que isso tem na cidade. Como é que se posiciona neste debate? Eu acho que as festas em Leiria são em demasia, em Leiria, mas não acho que o município faz mal em continuar a promover essa parte da cultura e das festas. O que eu acho que de Leiria devia fazer é descentralizar os eventos que faz sempre no mesmo local. Isso aí provoca um trânsito caótico, provoca barulho, todas as semanas é muito confuso. Eu acho que devemos descentralizar. E esses eventos terão impacto se forem descentralizados? Terão impacto. Nós temos um mercado de Falcão, que é perto, relativamente perto, e que temos estacionamento. Porquê é que não fazemos lá, não digo a Feira de Maio, mas vários concertos muitas vezes, e Leiria sobre rodas, e seja outras... Porquê centralizar tudo dentro da cidade? Então, não é a quantidade, mas sim
o local onde é sempre feito. Porque o impacto económico é completamente incontestável, ou não? Incontestável, sim. E o crescimento cultural e o crescimento turístico é inquestionável. Nós termos Leiria de 10 anos atrás e Leiria agora, Leiria tem Leiria está no mapa. Muita gente diz Leiria, vamos pôr Leiria no mapa. Leiria está no mapa há muitos anos. E agora mais no mapa está porque a nível de turismo, a nível de emprego. Na BTL, por exemplo. Na BTL tem um impacto muito maior. Então aqui eu acho que não devemos deixar de fazer os eventos, porque nós conquistamos essa marca e conquistamos agora o Rock Mill, se calhar o André Bocelli há 20 anos era impensável vir para um estádio de Leiria. Tudo isso temos, a Feira de Maio, que é a maior feira franca a nível nacional, mas podemos é pegar nisso e descentralizar, não tem que ser obrigatoriamente no centro de Leiria. E apoiar muitos dos eventos que são feitos localmente. Muitas vezes, às vezes, a Câmara peca por isso. Nós temos ainda agora o Sunset do Castelo, que vai ser em Montreal. E no mesmo dia vamos ter um Sunset, que agora apareceu no Castelo de Leiria. Acho que devemos ter essa sensibilidade, que são dois eventos que já existem com o mesmo formato e que Montreal já o faz há 5 anos, e devemos apoiar estes jovens que agarraram aquilo e estão a fazer pela sua freguesia e não deixar que haja um concorrente de uma empresa até se calhar mais forte que vá fazer mais ou menos esse tipo de... Pois, o meu pensamento vai só mesmo porque, não sei, os eventos são sempre mais ou menos na mesma zona, seja ali na zona da Praça Rodrigues de Lobo ou mesmo ao pé do estádio. Certo. E se a descentralização levará pessoas de Leiria a esses mesmos eventos fora de Leiria? Porque às vezes parece-me que não é o evento que cativa, mas sim o evento estar lá e o sítio onde está. Ou se calhar o programa que nós vamos apresentar ao município. Se nós tivéssemos o programa que tivemos este ano, por exemplo, da Feira de Maio, com os mesmos cantores, os mesmos artistas, mas a 5 ou 6 km de distância as pessoas iriam na mesma. Sabendo que seria mais fácil, se calhar, o estacionamento... Mas e exemplos de localidades? Para sermos mais concretos. Eu sou sincera, lá está, eu vejo o Parque do Falcão, é o tal que eu lhe falei, sim, que é onde fazem a feira do aeródromo, lá em cima no aeródromo, aquilo é enorme, poderemos perfeitamente aproveitar aquele local para o fazer, descentralizar para lá. A nível de concertos, não, eu acho que o estádio é o que tem, porque não temos multiusos. Embora agora o novo pavilhão dos Marrazos consegue já fazer um bocadinho ali essa descentralização também de concertos e de atuações, se calhar, olha, no terreno da prisão-escola, que não é assim tão descentralizado, e temos ali imenso local para poder fazer. Tornar mais variável o espaço dos eventos, manter a quantidade porque faz parte da identidade, porque até existe muito essa crítica, que a identidade de Leiria seja receber as festas todas. Sim, eu também estou a perceber, mas eu também acho que não devemos receber tudo, não é? E lá está, acho que devemos até apoiar outras localidades que as queiram fazer e manter o que estão a fazer. Não, porque também só temos que receber o que é de qualidade. Receber só por receber também não vale a pena. Só por mas acho que é isso que acontece, estamos a receber só por receber, e para mantermos esta de animação e de consecutividade e de... Eu olhando para aquilo que nós temos feito durante estes 4 anos, eu acho que nós temos feito algo com qualidade. Desde a Feira do Livro, desde a Porta, o Festival da Porta, desde o Extra Muralhas, que é apoiado, não pela Câmara, mas é uma entidade que o faz, mas é apoiado e acho que deve continuar, que é de louvar o trabalho que Carlos Matos faz em relação a este projeto. Leiria sobre rodas não vai haver este ano, mas atrai muitas pessoas que são apaixonadas pelo desporto automóvel. A taça da Liga, eu acho que é tão importante. Que se formos a ver, eles não são assim tão desmedidos, nem são assim sem importância. Eles têm importância e têm relevância. Ok. Agora aquela pergunta clichê para fechar o episódio, que isto não foi nada clichê até agora, mas um bocadinho, que é o que é que uma pessoa está a ver este programa, porque é que vota na Branca e não vota noutro candidato qualquer? Porque é isto que interessa, ao fim e ao cabo, é os votos. É os votos e que as pessoas acreditem no nosso projeto. Isso é o principal. E o que eu queria que as pessoas percebessem é que a nossa vontade é que o município esteja presente para poder ajudar as pessoas, seja a nível local,
ou seja, a nível aqui da própria Leiria. É importante que haja equipas preparadas e próprias para irem para o terreno, não sermos só de gabinete. Temos que saber o que é que se passa nas freguesias, temos que apoiar as freguesias, temos que fazer força a nível de poder central para que a nível hospitalar, a nível de segurança, que a mobilidade seja feita aqui em Leiria e o TGV Alta Velocidade venha em 2030, porque não é só dizer que temos um projeto bonito, não, ela tem que vir, as coisas têm que chegar aqui. Não é prometerem como estão fartos de prometer, não é? Como o aeroporto em Monte Real que cai por água. Há muitas promessas, mas as coisas acabam por não vir para a Leiria. A Leiria acaba por ser um bocado esquecida a nível nacional, do governo nacional. E tem que haver alguém que tenha essa coragem. Chateie mais o governo nacional. Chateie, nem que tenha que ir para a porta da Assembleia, mas que chateie. E os nossos deputados que estão lá, que façam também esse papel. Acho que é importante os deputados que são eleitos pelo Conselho fazerem esse papel, não é só serem mais um no meio de tantos. E Leiria precisa de muitas coisas. Eu já falei disso até com a deputada, com a Catarina Louro, sobre o papel da eleição pelo círculo. Porque às vezes fala-se muito do círculo, mas nem sabemos que deputados é que elegemos no círculo em que votamos. No círculo em que votamos. E sim, também lhes cabe a eles. É muito importante. E lá está, da minha parte, e que foi o que eu lhe disse, a mobilidade circular externa é muito importante. Continuar com o projeto da Bata Branca e os médicos nos centros de saúde, mas também com operacionais para eles não estarem fechados, porque termos médicos disponíveis, mas não termos depois as operacionais, obriga que fechem os centros de saúde, e isso é muito importante da parte da Câmara ter a certeza que eles vão estar lá. Independentemente se há uma baixa médica, têm que ser substituídos. Isso são competências da Câmara Municipal. A nível educacional, ver a necessidade que existe de operacionais nas escolas. Há falta de operacionais de escolas. Temos que abrir mais concursos a nível de operacionais. Temos que criar equipas, tanto que vão à população, a nível local, a nível de juntas de freguesia, que vejam as necessidades que há. E isso que nós queremos é estar todos a trabalhar em conjunto. Muito bem. Obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer recebê-la aqui no meu espaço. Para quem está em casa, fiquem atentos, porque em breve será outro episódio com mais um candidato à Câmara Municipal de Leiria. Até breve.